Oi, bom dia. Meu nome é Thalia. Eu entrei numa depressão, tantas coisas acontecendo. Eu tentei tirar minha própria vida. Eu me enforquei. O meu esposo conta que quando ele acordou, eu tava já pendurada na corda. Eu tava toda mole, nem um sinal. Eu não tava acordada, eu tava desacordada. Ele pegou, me socorreu, me levou pro hospital. E nisso tudo, eu fui pro inferno, né? O inferno existe, gente. O inferno não é aqui. E o fogo é pior do que a boca de fogão. É torturas. Eu tava lá. É torturas. O diabo é muito feio. Ele é judiador, ele maltrata as pessoas. Ele malina muito, ele gosta de judiar, ele tá apertando os dedos. Tudo que tem no corpo da pessoa. E tinha gente lá pedindo socorro, Jesus me ajuda, Jesus me tira daqui. Quando fala o nome de Jesus lá, sai fogo pelo nariz dele, pela boca dele, ele fica bufando, ele não permite estar chamando o nome de Deus lá. Gente, o inferno é muito feio. É muito feio o inferno. Tem várias pessoas lá, muitas pessoas lá pedindo socorro, é todo tempo fogo, tortura, gente gritando. Eu fui judiada lá. Mas eu era judiada, eu não gritava, porque eu não sei. Mas eu vi tudo lá. O diabo, ele tem 2 chifres, ele é todo vermelho. Ele é grande, né? Mas ele é horrível. Se você tá pensando que o inferno tá aqui, não tá aqui. O inferno existe. E meu marido conta que eu fiquei 4 dias. 4 dias é que em coma, né? Que completamente em coma, desacordada. E eles deram lá choque no meu peito para me voltar. Eu não acordei. Então, gente, eu fui arrebatada pelo Senhor Jesus, porque Deus tem um grande plano na minha vida. Então, se você tá pensando em tirar sua vida, se você tá pensando fazer algo, não faça isso. Não faça isso, que você vai sofrer muito mais lá. O inferno existe, gente. O inferno existe. Morra, mas na glória do Senhor Jesus. E Jesus está voltando. E quando eu fui arrebatada lá do inferno, foi uma mão que me tirou de lá. Jesus é maravilhoso. Nós temos que agradecer Ele todos os dias. Nós não temos que ser ingratos, nós temos que ser justos com Ele. Ele é maravilhoso, gente. Jesus merece. Jesus merece todos os filhos dele na presença dele. Eu fui arrebatada. Aquela mão me tirou lá de dentro. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Deus existe, gente. Deus existe. Deus existe lá no céu. Deus existe. Ele me tirou de lá com a mão dele. E
Quando me tirou de lá foi quando eu acordei. Que assim o meu marido conta que ele tava de joelho, ele falou que ele tava de joelho e que ele tava clamando pela minha vida, mas meu marido não desistiu de mim, tava lá lutando, e sempre eu estando nessa depressão, o meu marido conversa comigo, fala de Jesus pra mim, manda a gente orar, e eu não desisti mesmo pelo Senhor Jesus e pelo meu esposo. E também muitas orações, eu agradeço também muito o Flávio, entendeu? Por ele estar todo o tempo ajudando também com orações. Eu sou muito agradecida mesmo. Que Deus abençoe a vida de vocês. E quando meu marido tocou na minha mão, ele tava tocando a minha mão, aí ele falou que eu mexi a mão, ele tava orando de joelho, foi quando eu acordei. Eu acordei muito espantada, ele fala que eu acordei muito espantada. E eu tava cheia de aparelho. O meu marido começou a chorar e somente me abraçando e agradecendo a Jesus. Deus é maravilhoso. E eu saí de lá, hoje em dia eu tô aqui contando o meu testemunho para vocês. Então, isso aconteceu comigo. Eu vi o inferno, fui arrebatada pelo Senhor Jesus. E tô falando agora para vocês o que eu passei, o que aconteceu comigo. O inferno existe, gente. Graças e paz, amados irmãos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Irmãos, eu vou colocar agora alguns áudios da conversa dela com o nosso discípulo Flávio, né? Que alguns detalhes ela esqueceu de colocar aí na experiência, né? E aí ela tinha falado para ele, né, algumas coisas, né? Eu achei muito interessante os áudios e eu achei importante compartilhar com vocês, amém? Eu acho que quando ela estava conversando com ele, ela estava em algum ginásio, eu não sei, né? Talvez vocês escutem aí, né? Com certeza vocês vão escutar alguém lá atrás gritando, alguma coisa assim, né? Tipo, praticando algum esporte. Então ignore, amém, irmãos? E foque no áudio, que daqui a pouco a gente volta com a palavra dos apóstolos, amém? Vamos lá. Eu vi lá, Flávio, várias pessoas, entendeu? O Satanás é muito feio, entendeu? Ele é muito feio, entendeu? Ele é cor de sangue, ele é todo vermelho, entendeu? O inferno é feio, entendeu? Um monte de pessoa amarrada, gritando, pedindo socorro, entendeu? Fogo pra todo lado lá, é fogo pra todo lado. Entendeu? É gente jovens, é gente lá que eu conheci, tá lá no inferno, entendeu? Eu me lembro tudinho. Eu tô assim, Flávio, nessa situação, entendeu? Mas eu não perdi minha fé não, entendeu? Mas eu acredito sim no Senhor, mas esse problema vem, sabe? Eu sei que eu tenho que confiar mais no Senhor, entendeu? Mas não tá sendo fácil pra mim. E Flávio, um monte de gente amarrado, entendeu? Pedindo socorro, entendeu? Falando até nome de Jesus lá no inferno, tá aí que ele queimava mesmo. Entendeu? Ele odeia Jesus, mano. Ele odeia. Com tudo, ele odeia Deus, tá? Mas tu acha que ele não tava me queimando? Eu senti ele me queimando, ele me queimava. Entendeu? Eu não gritava, mas eu ficava aguentando a dor calada. Entendeu? Ele me judiava. Ei, mano, é um fogo pior do que do fogão. Tá? E eu vi umas primas minhas que morreu. Um tio meu.
uma tia minha, colega, gente conhecido, que eu conheço, eu vi lá no inferno, tá? Lá é muito feio. O demônio é muito feio, ó. Ele é maior do que todo mundo, o capeta. Ele tem 2 chifres. 2 chifres na frente, o grandão. Ele é todo feio, ele é muito feio, ele. Ainda olhei pra cara dele, tá? Aí ele enfiava o dedo dentro do meu olho. Ele enfiava meu dedo. Aí disse que eu queria gritar, entendeu? Mas eu não gritava. Eu só ficava gemendo de dor. Entendeu? Eu só ficava gemendo de dor. Era assim que ele fazia. Ele botava era aquele garfo lá na minha barriga, apertava meus peitos, entendeu? Mano, ele judiou que só de mim. Esses 3 dias, né, que meu marido conta que eu fiquei desacordada, 3 dias foi 4 dias, entendeu? Eu pegando fogo, sabe? Eu pegando fogo e sendo judiada, entendeu? É muito feio, mano. É muito feio o inferno. O capeta é muito feio. Entendeu? Ele é muito feio. E tem muita gente lá no inferno. Muita gente lá no inferno. Sabe que tem muita gente? É gente pedindo nome de Deus, querendo voltar, pedindo socorro. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, voltando, né, como eu falei, para comentar, né, acerca dessa experiência muito forte, né? Mas antes quero ler um texto lá em Lucas capítulo 12, versículo 5, que diz o seguinte, irmãos. Lucas 12, 5 diz assim: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Irmãos, o inferno ele é uma realidade, né? Eu, na minha caminhada cristã, desde a minha adolescência, eu já sempre lidei com espíritos do mal, com demônios, né? Sempre o Senhor me deu autoridade. E eu tive, né, antes de expulsar, sempre tive a oportunidade de ouvir os demônios falando. E eles sempre diziam: eu vou matar, né? Eu vou levar para o inferno. Assim como eu fiz com o parente dela que está lá no inferno já sendo torturado, eu vou fazer com ele, com ela. E o inferno é uma realidade. E o testemunho dessa senhora, né, é muito forte, né? Ela não faz parte da igreja Shalom ainda, né? Eu creio em nome de Jesus que fará, né? Nós conhecemos através do nosso discípulo Flávio. E você vê, irmãos, que coisa forte, né, apóstolo? O inferno é uma realidade, né? A Bíblia fala que, né, a alma que pecar, esta morrerá. E essa experiência, né, irmãos, ela teve, né, e chegou até nós, né? Eu decidi postar aqui para vocês, para que vocês alertem outras pessoas, para que vocês entendam a realidade, né, apóstolo, do que é lutar pela salvação enquanto estamos vivos na terra, não é isso? É isso, né? Só ressaltando, apóstolo, que foi com a autorização dela, depois ela gravou, tanto é que tem a gravação dela se apresentando. Ela é uma cliente do nosso discípulo, a qual, quando estava em coma, estado de coma, tentou suicídio, como ela mesma relata, né? Seu esposo pediu ajuda em oração do nosso discípulo e o nosso discípulo deu uma palavra, o irmão Flávio, e ela saiu do coma e quando acordou trouxe, né, essa experiência muito forte, está se reabilitando, está no momento assim que está se recompondo, né, de tudo que ela passou. Ela estava no estado de depressão muito grave. Não tive ainda a oportunidade de conhecê-la, né? Estão trabalhando porque moram em bairro bem distante da igreja, mas nós estamos orando, nosso discípulo trabalhando para trazê-los, né, para a igreja, porque é uma vida que precisa de ajuda, né? E essa experiência é uma experiência que relata muito daquilo do que nós já vivemos aqui na igreja, e que nós acreditamos, né, que o inferno é real, assim como o céu também é real. E a gente tem buscado no Senhor, né, viver uma vida que agrade a Deus de um jeito que a gente não venha terminar os nossos dias nesse lugar terrível, né?
Então ela relata com muito pavor e com muito temor aquilo que ela estava vendo. A gente vê que ela está bem impactada com o que ela viu, né? Que não é fácil uma experiência no inferno, né? Ela vê as pessoas sendo torturadas, viu pessoas parentes dela. Então isso daí é mais um alerta. O Senhor está visitando. O que mais nós temos orado é para que o Senhor visite a humanidade, né? Para que as pessoas se convertam ao Senhor, para que elas tenham temor, para que elas acordem que o que nós pregamos, que o Senhor está voltando, que nós precisamos do Senhor, o evangelho que nós temos pregado a todas as criaturas a quais Deus tem nos permitido falar, não é um conto de fada. A Bíblia não é um conto de fada, irmãos. Uma hora a trombeta vai soar. E como é que nós vamos estar na volta do Senhor, né? Será que nós seremos aqueles filhos que seremos fiéis, arrebatados e estaremos com o Pai na glória? Ou desceremos ao abismo? Isso é uma reflexão, né? Então isso é um relato muito forte. Cabe a cada um de nós refletir muito, né? Ter um temor muito grande enquanto estávamos ouvindo, porque estamos vendo que Deus está visitando as pessoas, né, apóstolo, com essas experiências extraordinárias. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém. Então é isso, né, irmãos? Seguimos firme e forte na caminhada e oremos para que o Senhor dê esperança de salvação a todos aqueles que o Senhor permite, né, que tem permitido que chegue até nós. Amém? Vamos orar, apóstola? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa experiência, que o Senhor possa abençoar a tua filha, que o Senhor possa curá-la, restaurá-la. Tantos outros também, Pai, que estão nesse quadro de depressão, que estão, Pai querido, Pai amado, Senhor. Deus, Pai, sob influência do mal, Senhor, Pai, que o Senhor possa resgatá-los, que o Senhor possa curá-los, libertá-los. Senhor, usa, Pai, teus servos, usa a igreja, Pai querido, Pai amado, Senhor, Deus, para salvar, Senhor, as vidas, Pai, a qual o Senhor quer salvar, Pai, e continua abençoando esse canal, continua abençoando cada servo, cada serva, Pai, e muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, amém e amém, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafie até a morte, mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.